falarmos sobre os 3 setores produtivos da economia, primário, secundário e terciário, você lembra? Não. Falamos também sobre uma parte do setor primário que foi o extrativismo, que você também lembra? Não. E agora vamos falar sobre a segunda parte do setor primário da economia, que é a parte de cultivo agrícola e criação de animais. A gente chama o cultivo agrícola de agricultura, chamamos criação de animais de pecuária, e quando a gente junta os dois, chamamos de agropecuária. Ah, agora eu entendi! Então, uma das atividades mais importantes do mundo atual, talvez a mais importante, não só do mundo como da galáxia e também do universo, é a agropecuária. A palavra tem origem no latim, derivando-se de agro, que significa campo ou terra cultivada, e pecuária, que se refere à criação de animais. Portanto, uma atividade econômica caracterizada pelo cultivo de plantas e criação de animais, trabalhando com a terra, a modificação do espaço natural e a produção de alimentos e matérias-primas. Então a gente vai dar uma geralzona nisso daí, porque a gente vai se aprofundar na parte de agricultura e agropecuária num futuro distante. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então agora, trata-se de um conjunto de práticas pertencentes ao setor primário da economia e que desempenham um papel fundamental na produção de alimentos e no fornecimento de matérias-primas para as indústrias. Então essa atividade corresponde ao setor primário da economia, como a gente já cansou de falar, né? Ao cultivar terras e criar animais, a agropecuária supre a demanda por alimentos básicos como cereais, frutas, legumes e carne, e quando fornece matérias-primas essenciais para as indústrias de alimento, têxteis e as indústrias químicas. Então, além da agropecuária ter esse significado, a agropecuária também é enquanto um conceito importante para a gente estudar o desenvolvimento dos seres humanos ao longo da história da humanidade, estudar a questão dessa atividade econômica que tem uma importância muito grande para os países, e também para explicar a relação complexa entre as duas funções e a sua relação com os outros setores da economia e como que influencia a sociedade que nós vivemos. Quando que surge então o que nós chamamos de agricultura e criação de animais? No período neolítico, que você já estudou em história, Não me diga! e não é aqui no canal de geografia que você vai estudar o período neolítico. Alguns povos, se a gente pegar ali norte da África e Oriente Médio, encontraram na margem dos rios alguns cereais, aveia, cevada, trigo, etc., crescendo naturalmente. Depois de observarem como as plantas cresciam, eles começaram a cultivar essas plantas. Além disso, já existia a domesticação de alguns animais que os auxiliavam na caça. E passaram também a praticar o chamado pastoreio. Essas descobertas e práticas possibilitaram que se tornassem sedentários, ou seja, ocupando ali o território, sem ter que se mudar quando as fontes de alimentos para a coleta ficassem escassas. Com o passar do tempo, muitas ferramentas e técnicas agrícolas foram desenvolvidas. Exemplo, o uso dos arados, da tração animal, da irrigação e da roda. Sim, a invenção da roda. Eu não sabia. Isso possibilitou o crescimento da produção agrícola que até o momento servia apenas para o consumo da própria comunidade. Mas com o que sobrava das produções, era possível realizar trocas, chamada ali câmbio, intercâmbio ali entre os povos, né, que gerou ali um início da chamada divisão do trabalho, que a gente vai estudar no futuro, mas bem distante. Alguns povos se especializaram no pastoreio, enquanto outros na produção agrícola. Ah, Fábio, então quando que isso aconteceu na história da humanidade? Quando a gente fala da Revolução Neolítica, a gente está falando entre 10 mil anos antes de Cristo até ali mais ou menos 4, 3 mil anos antes de Cristo, né? É esse momento de transição entre os povos nômades, que começaram a se sedentarizar. Então a primeira observação foi que na margem dos grandes rios, por causa da cheia dos rios, acumulava ali matéria orgânica e desenvolvia-se ali plantas, né, que aproveitando essa carga de matéria orgânica se desenvolviam. Ao observar isso, os primeiros grupos humanos então começaram a estabelecer o cultivo, né, ou seja, a prática agrícola começou a existir, e a partir dela a divisão do trabalho começa a surgir também as primeiras cidades. Então isso não aconteceu ao mesmo tempo no mundo inteiro, né? Começou ali no Oriente Médio, África, Europa, e depois foi espalhando as técnicas agrícolas
ao longo aí da história da humanidade. Aqui a gente tem, por exemplo, figura forte em produção. Essa semana o quê? Não trabalhou essa semana não? O que foi? Outro marco importante da prática da agropecuária foi o uso de insumos agrícolas nas lavouras europeias por volta do século XIX. Aquilo que nós chamamos de Revolução Agrícola. Começa a surgir então a adubação artificial, ou seja, quando ela é provocada intencionalmente pelos seres humanos, como por exemplo esterco de aves e salitre. Então você aumenta a produtividade da lavoura, possibilitando a exploração agrícola sem períodos de pousio, quando você plantava e colhia e esperava a terra descansar para ela poder recuperar os seus nutrientes. Além disso, o emprego da tecnologia a vapor em arados e colheitadeiras acabou provocando a expulsão de pequenos agricultores e, consequentemente, a concentração das terras nas mãos de poucas pessoas, a chamada concentração da estrutura fundiária, que a gente vai ver num futuro distante. Como assim? Não entendi. Então, quando falamos de revolução agrícola, ela está associada à revolução industrial, que foi o desenvolvimento das primeiras indústrias, das primeiras técnicas de indústria que foram aplicadas na agricultura. Então, a revolução agrícola e a revolução industrial, elas se retroalimentam, porque a partir do momento que a revolução agrícola permitiu que houvesse uma desmobilização de mão de obra devido à utilização de técnicas, permitiu que essas pessoas migrassem para a cidade e encontrassem emprego nas indústrias nascentes. Ao mesmo tempo, a revolução agrícola aumentou a produtividade de matérias-primas que foram utilizadas pelas indústrias, para aumentar a sua produtividade. Então, uma coisa na história da humanidade está diretamente relacionado à outra. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então nós temos aí os dois palavras que talvez você não saiba o significado. Com certeza você não sabe o significado. Caralho, cuzão! Insumo agrícola, que é produto ou técnica que visa aumentar a produção agrícola, e pousio, período de pausa entre produções agrícolas para que o solo possa se recuperar. Aqui a gente tem uma imagem, de novo, produção, essa preguiça para achar uma imagem decente, assim não dá. Agora nós temos aí a chamada Revolução Verde. Então vamos lá explicar agora o que foi a Revolução Verde. É uma nova fase de aumento da produtividade agrícola. Na segunda metade do século XX, para você que não sabe, século XX, ali, segunda metade, 1950 para frente, houve mudança no espaço rural que ampliaram ainda mais os cultivos em grandes extensões de terra, produtos destinados à exportação e à indústria. Então, essas transformações são conhecidas como Revolução Verde. Então, o Instituto de Pesquisa desenvolveram variedades de sementes mais produtivas, o que fez com que as lavouras passassem a demandar grande quantidade de fertilizantes, pesticidas e agrotóxicos cada vez mais potentes. A fertilização artificial no solo foi fundamental e a aplicação de pesticidas também foi necessária, pois a monocultura realizada em grandes extensões de terra transforma o meio ambiente, causando os chamados desequilíbrios ecológicos. Nesse cenário são comuns as infestações por insetos e diferentes pragas ou outros animais que causam danos à produção. Então cada vez mais se usa remédio, agrotóxicos, pesticidas, fertilizantes químicos, adubos químicos, etc. O uso cada vez maior desses produtos químicos passou a afetar a vida dos agricultores e dos consumidores, além de impactar o solo, a água e a atmosfera. Então essa modernização da agricultura em escala global, a incorporação dessas diferentes técnicas, não se deu somente nos países desenvolvidos. Essas técnicas chegaram também nos países subdesenvolvidos, levando a um aumento considerável da produção de alimentos e matérias-primas. Obviamente que no discurso global, a disseminação dessas técnicas tinha como premissa o desenvolvimento econômico dos países e o combate à fome, à subnutrição e à desigualdade social e econômica em várias regiões do mundo. Mas nós sabemos o que aconteceu de fato, não sabemos? É claro! Então aqui a gente tem uma imagem, com um avião fazendo uma pulverização, aplicação de agrotóxico, avião-helicóptero. A aplicação de agrotóxicos aí em uma lavoura. Aonde? Na Coreia do Sul. Como está então o panorama atual? A modernização da agricultura exclui boa parcela dos pequenos produtores rurais que não conseguem competir com os grandes fazendeiros do agronegócio. Que obviamente, para aumentar essa produtividade é necessário uma grande quantidade de investimento.
Então os grandes fazendeiros do agronegócio, que tem uma grande extensão de terras, conseguem girar economicamente o capital, permitindo com que ele consiga se sustentar nesse movimento, enquanto os pequenos agricultores não têm condições financeiras para isso. Além das condições econômicas para a implantação de inovações que visam ampliar a produtividade agrícola, há ainda outros fatores que podem diferenciar um cultivo agrícola de outro, como o caráter cultural de determinada sociedade. Temos também as condições ambientais existentes no local. Apesar de agora, com o desenvolvimento tecnológico, isso vem cada vez mais sendo contornado ali o clima. O clima e o solo têm uma grande influência. As imagens a seguir mostram um pouco da diversidade presente na atividade agropecuária atual. Produção, cadê a imagem? Não, então vamos cortar aí para poder fazer de novo, né? Faltou imagem. Aqui nós temos duas fotografias, ó. A fotografia... Fotografia? Acima, a fotografia que mostra... Não, abaixo ou acima. Aqui nós temos duas fotografias, a chamada fotografia A. Tem um azinho aqui, você não está enxergando, mas é um azinho, tá? Mostra ali, deixa eu ver aqui, colheita manual de uvas no Reino Unido. Geralmente o trabalho de colheita manual nos países da Europa Ocidental é realizado por imigrantes do leste europeu ou imigrantes de outros países, né? Aqui dá para perceber aqui na imagem aqui que ingleses é que eles não são, né? Já a B, Bzinho aqui, a imagem B, mostra o plantio tradicional de algas marinhas no Oceano Índico. As algas marinhas são consumidas por diversos povos que aproveitam seus nutrientes. Algas marinhas? Come-se algas marinhas lá no Oceano Índico, lá pra galera do lado de lá, onde que é? Tanzânia. Aqui nós temos outras fotografias, né? Porra, que agora ficou difícil de ler aqui. Uma colheitadeira na República Tcheca no ano de 2001, lembrando que colheitadeira, por mais que seja ali do século XIX virado para o século XX, ainda é um fator de aumento da produtividade e que países que não têm tantos investimentos acabam tendo menos acesso a esse maquinário que aumenta a produtividade agrícola. Tem a figura C. Na figura D a gente tem um drone que é utilizado ali para lançar sobre a plantação agrotóxicos, pesticidas, fertilizantes e tal. O custo diminui em relação a helicópteros e aviões. Figura D e figura E, a gente tem uns boi em algum lugar. A gente tem uns boi sendo mecanizados em algum lugar. Figura G aqui, H, não sei. Produção, quando quiser figura assim, tem que separar as figuras, porque fica ruim de ver e as letrinhas estão muito miúdas. Tem que ser, porque nosso público ele é burro, é analfabeto funcional, então tem que explicar devagarzinho, com as imagens boas e tal, senão o nosso público idiota não vai entender. Tem que melhorar isso daí pro próximo vídeo, hein? Encerramos a nossa videoaula de hoje. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixa o seu comentário na merda lá e até a nossa próxima videoaula.